Eu já vou apresentar, né? E queria dizer que é uma grande felicidade, né, nós estarmos aqui então, né, mais uma vez nesse ciclo de palestras que o nosso programa de pós-graduação em sistemas ambientais sustentáveis, do qual então eu faço parte também como professora e pesquisadora, tem realizado, né? Nós estamos realizando uma atividade dessas a cada mês, né, e sempre com uma participação bastante interessante, né, cada vez o número vem crescendo, né, o que nos deixa bastante felizes também. E hoje à noite, então, com a honrada participação do professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, né, e com uma temática que se alinha muito também a uma das áreas de concentração do nosso programa, que é a tutela jurídica ambiental. Então, a temática hoje proposta, que é o uso sustentável das commodities em face do brasileiro, é uma temática que perpassa também as pesquisas, né, dessa nossa área de concentração. Eu já comentava, né, antes aqui, digamos assim, meio que nos bastidores, né, da minha grande felicidade em estar compartilhando dessa sala, mesmo que virtual, né, ainda tenho o desejo de que o professor Celso possa vir até a nossa universidade, conhecê-la, né, enfim, mas, né, enquanto isso não é possível, né, este momento aqui já me deixa muito feliz, né, pelo fato de que, como professora de Direito Ambiental, já faz um bom tempo, pelo menos há 2 décadas aqui na nossa universidade, uma das obras que eu acho que eu mais usei sempre até então foi a obra do professor Celso, né, o seu curso de Direito Ambiental, assim, a gente pode dizer que é um clássico, né, do direito ambiental, né, nós temos inclusive essa obra recomendada na nossa bibliografia, professor Celso, desde, né, o início da minha atividade até hoje, né, e sempre muito atual, né, eu já perdi a conta em que edição ela se encontra já, né, enfim, do número de exemplares que já foram comercializados dessa obra em especial, né, mas daí também a minha felicidade, né, em relação a esse momento, né. Sem contar as outras tantas obras do professor Celso, né, enfim, não, né, o curso de Direito talvez seja ambiental, seja uma das obras mais tradicionais, né, mas o professor Celso tem várias outras obras, né. Eu vou me permitir, então, fazer a leitura de um breve currículo. Eu peguei o currículo do professor Celso e resumi aqui, a partir de alguns pontos que eu entendi que eram importantes para esse momento em especial, né, que é um momento mais acadêmico, né, mas depois eu coloco aqui no Meet, né, um pouco mais do currículo do professor Celso, né, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo, né, e só, então, tentei resumir, porque eu acho que nós ficaríamos aqui a palestra inteira narrando o currículo do professor, tamanho, né, a tamanha caminhada, né, enfim, e a construção, né, nessa área de conhecimento, né, que é a área do direito ambiental que o professor possui, tá? Bom, então, né, o professor doutor Celso Antônio Pacheco Fiorillo é advogado militante no âmbito do direito empresarial ambiental, é o primeiro professor livre-docente em Direito Ambiental do Brasil, sendo também doutor e mestre em Direito das Relações Sociais, professor da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, na Amazônia Legal, membro de um grupo de estudos de direitos processuais, né, na Universidade de Salamanca, chanceler da Academia de Direitos Humanos, é professor convidado visitante da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, de Portugal, é professor titular e pesquisador dos programas de doutorado, mestrado em Direito Empresarial da Uninove e do curso de especialização em Direito do Agronegócio da Universidade Federal do Mato Grosso. Líder e pesquisador dos grupos de pesquisa do CNPq, tutela jurídica das empresas em face do direito ambiental constitucional, e também do grupo em matéria de regulação e empresa transnacional junto à Uninove, e publicou até o momento mais de uma centena de artigos, bem como dezenas de livros, e aqui não há exagero algum, é isso mesmo, né? O professor tem dezenas de livros publicados, né, com destaque para a clássica obra que eu já citava, Curso de Direito Ambiental Brasileiro. Professor Celso, mais uma vez é uma grande honra nós termos, né, o senhor aqui conosco nessa noite, né, para falar de uma temática também tão importante, em especial para esse momento pelo qual o Brasil passa, né, em relação às questões, né, de ordem ambiental, né. Eu tive a oportunidade de lhe ouvir recentemente no congresso do Instituto Planeta Verde, né, fiquei extasiada com a sua participação lá também, com a sua fala, né, importante também naquele momento, né, e hoje então aqui conosco, né. Professor Celso, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Então, uma boa noite a todos. Eu quero
Antes de mais nada, agradecer à Univate, Universidade, agradecer à professora Luciana a oportunidade de eu poder estar conversando aí com os gaúchos, com os colegas, enfim, com aqueles que atuam no plano do ensino e de estudo que envolve matéria ambiental, e dizer que o objetivo do meu encontro com vocês é poder fazer uma análise do que significam alguns temas que, no plano do direito ambiental, merecem ser observados à luz de uma, vou dizer assim, de uma certa calma, de uma certa harmonia, né? Por diversas razões, professor Luciana. Em primeiro lugar, porque a gente passa por um momento em que as tensões estão muito esticadas, né? Todo mundo quebra o pau com todo mundo e todo mundo acaba politizando tudo, todo mundo acaba impondo uma carga ideológica a todo e qualquer tema, toda e qualquer situação, né? Claro, não que o direito não tenha esse aspecto, o direito é um produto cultural, é fruto de interpretação da pessoa humana, mas sempre nesses meus encontros eu procuro estabelecer uma análise da matéria ambiental sob o ponto de vista do sistema constitucional brasileiro. Portanto, vou estabelecer uma ideia muito mais de análise. Quero ver se consigo deixar um tempo, fico à disposição de vocês para conversar, para debater, enfim, para me colocar à disposição. Né? Dizer, como apontava a professora Luciana, o ano que vem eu completo 40 anos de docência. Eu não estou aposentado, não, minha carteira de trabalho está em vigor. Eu tenho o Tamada, que é doutorando, está assistindo aí, quer dizer, é uma atividade ininterrupta de construção do direito ambiental. Portanto, eu não sou um analista que está na moda, ou é da moda. Né? Hoje em dia, né, professor Luciano, até a Anitta, ator de Hollywood, todo mundo fala de matéria ambiental. A gente tem centenas de milhares de especialistas. Então, tem um lado que eu vejo com alegria essa circunstância, porque, enfim, dois temas. O tema da área de pesquisa de vocês, que eu quero, do ponto de vista da perspectiva da criação, apontar de maneira muito clara, colocar os pingos dos is a respeito do que é sustentabilidade, mas esse próprio tema sustentabilidade virou uma coisa esgarçada, esfarrapada, né? Mas que é do bem. Né? Eu só advogo para a empresa e sempre quando tem os conflitos de interesse, o primeiro aspecto que eu digo para o juiz e para a juíza é que meu cliente é sustentável. Porque, enfim, um cartão de visita fala, bom, ali não, quem é sustentável não comete crime, não bate no outro, faz a coisa certa. E não é isso que eu vou apontar a cada um de vocês, quer dizer, não é um tema vazio. E também é um tema que, embora tenha dezenas de interpretações, é muito relevante que a gente estabeleça o ponto de partida em que ele foi criado. Né? E essa ideia do ponto de partida que ele foi criado aniversaria esse ano, porque o termo sustentabilidade vem do relatório Brundtland, que foi um encontro que envolvia análise econômica do planeta, né, o que já aponta um primeiro aspecto relevantíssimo para quem estuda direito ambiental, né, que o direito ambiental é um aspecto de estudo do direito constitucional econômico. Então, aqui, vocês vão perceber que da análise constitucional a ideia fica muito clara portanto, ele está a quilômetros de distância apartado daquela perspectiva que muita gente acaba achando que é matéria ambiental, que muitas vezes se envolve até com questão afetiva. As pessoas acham que o direito ambiental cuida do nosso cão, do nosso gato de estimação, que não é verdade. Né? Cão, gato de estimação é 226, artigo direito de família, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. Mas, enfim, há uma certa confusão que, insisto, professora, tem um lado ruim, do ponto de vista da interpretação técnica, né, que é o que nós vamos conversar aqui, e tem um lado muito bom, porque, ao contrário do que há 40 anos atrás, quando eu comecei, eu completo o ano que vem 45 anos de atuação como advogado, então, são os dois aspectos aí. O meu currículo ele é grande, mas essas duas linhas me definem. Né? Alguém que desde sempre estuda o direito ambiental, do ponto de vista da realidade brasileira, com análise do ponto de vista dos outros países, mas alguém que sabe a maneira pela qual o tema ambiental passa por um choque no plano da atuação jurisdicional. Né? Portanto, um tema que hoje as pessoas reclamam muito, que é do ativismo judicial,
direito ambiental sempre foi vítima do ativismo judicial, né? Exatamente por conta de perspectivas que, não estou dizendo que são para o mal ou para o bem, mas são perspectivas que não são baseadas na lei. E aí um grande problema, que nós que defendemos o Estado democrático de direito, a primeira grande característica de todo e qualquer Estado democrático de direito é respeito ao princípio da legalidade. Então, quando o artigo 5º explica de uma maneira muito clara e didática, né, e, aliás, sempre explicou, desde a primeira Constituição do Império, né, passando por todas as outras, pelas constituições democráticas ou das ditaduras, né, mas desde sempre nosso sistema constitucional aponta uma regra central de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Né, portanto, claro que quando a Constituição Federal estabelece essa ideia, leis, tanto do seu ponto de vista superior, maior à Constituição Federal, como em face do processo legislativo, que é dado pelo próprio artigo 59. Então, as emendas, as leis ordinárias, né, as medidas provisórias que acabam tendo efeito de lei, mas, enfim, o sistema normativo do nosso país democrático, ao contrário do que alguns pretendem difundir, principalmente hoje na sociedade da informação, que é uma sociedade de palpiteiros, né, professora? Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes citou até que a questão do idiota, na verdade, ele copiou Humberto Eco, quem disse isso, que a sociedade da informação criou o idiota, né? Mas a sociedade da informação também é de idiota, todo mundo é idiota, brilhante, todo mundo pode falar sociedade da informação. Mas nós temos que separar o joio do trigo, exatamente fixando alguns critérios relevantes para que a gente possa ter, então, um ponto de partida, para que a partir daquele ponto de partida estabelecido, né, por algo que é nada mais nada menos do que o desejo do povo, lembrar sempre que o poder emana do povo, como diz o parágrafo único, artigo 1º, e foi o povo que definiu para os seus representantes eleitos o que é o sistema constitucional. Então, quero desde logo dizer a todos que estão aqui, as senhoras, os senhores, dizer que eu sempre entendi, continuo entendendo, professor Luciano, nós temos uma ótima Constituição. Né? Acho equilibrada, acho que é uma Constituição possível e, portanto, não sou daqueles que a todo e qualquer problema acho que tem que emendar, tem que fazer, até porque emenda não falta. A gente tem notado aí sucessivas situações em que se emenda a Constituição. Mas nós temos uma boa Constituição e não temos boas pessoas que fazem gestão da Constituição. Essa é outra conversa. Isso não tem nada a ver com a minha palestra. Aí é um outro problema. E que, portanto, que eu já estou esclarecendo que não há qualquer crise constitucional no país, do ponto de vista do nosso sistema normativo. Entendo os problemas, as vicissitudes políticas, mas isso é uma outra coisa. Então, por que eu estou fixando essa ideia? Porque toda a fundamentação estrutural do que eu vou conversar, em primeiro lugar, ela tem como base o direito constitucional positivo. Então, deixar muito claro. Muitas vezes, direito constitucional positivo não traduz algumas ideias que eu acho maravilhosas, mas é o que traduz, né? E a recíproca é verdadeira. Tem muita coisa que eu acho que deveria estar incluído e não está, mas, enfim, o importante é saber qual foi a opção dada pelo sistema constitucional, em que medida esta opção estabelecida pela população na nossa Constituição, né, regula a chamada relação jurídica ambiental. Né, e que já, em certa medida, adiantei, o direito ambiental ele tem seu começo, meio e fim na Constituição. Né, essa ideia dos tratados, dos acordos internacionais, tratados históricos, que ela é sempre muito interessante, didática, mas ela sofre de uma dificuldade tremenda na medida em que, sob o ponto de vista dos seus critérios destinados à imposição das regras, né, o nosso sistema admite um fundamento que é o fundamento da soberania. Né? Então, se fala muito de tratado, etc., só que tratado, para valer, passa por um rigoroso, longo processo de interiorização das regras para ver se, eventualmente, eles se aplicam. Né? Então, há uma certa megalomania, né, com todo o respeito da parte de alguns, de achar que o direito ambiental brasileiro é regulado por tratados internacionais. Não, não é. Aliás, nem no Brasil, nem em lugar algum. Um dos aspectos mais interessantes e importantes, a gente conversa sempre nos congressos internacionais, é que cada país, exatamente porque é constituído de uma população que tem uma cultura, uma forma de se enxergar, tem uma economia,
tem uma gestão, sob o ponto de vista da sua administração, né, tudo isso acaba por apontar aquilo que tecnicamente a gente chama de fundamento da soberania. Né, e, portanto, não tem país melhor ou pior. Cada país organiza, realiza, aponta os critérios destinados, então, a situar o que é para aquela população o critério que vai ser objeto de imposição. Então, esses aspectos são aspectos interessantes. Eu costumo, aliás, professora Luciana, sempre, inclusive, principalmente aulas de mestrado, doutorado, né, que a gente tem a oportunidade de conversar de maneira um pouquinho mais profunda, eu sempre chamo a atenção dos colegas para uma obra que é do professor Francesco Ferrara, né, que é um professor de Direito Civil, da Universidade de Pisa, daquela época em que a gente estudava direito, ou direito civil e direito penal. Constitucional era uma coisa, era um detalhe. Né? Mas toda a construção do sistema normativo era baseado no civilista ou no penalista, no criminalista. Mas, enfim, o Francesco Ferrara tem uma obra que foi traduzida pelo Manuel Domingues de Andrade, chama Interpretação e Aplicação das Leis. Né? E ela é muito interessante e ela é importante para os estudiosos, principalmente de mestrado e de doutorado, porque nesta função de ele apontar os critérios destinados a fazer a interpretação dos sistemas normativos, né, diz o professor Francisco Ferrara que a atividade interpretativa é uma operação muito difícil. Ele faz uma advertência que eu sempre acho interessante comentar nesses encontros que eu tenho no Brasil, fora do país, em qualquer lugar, quando ele destaca que é muito importante, quando a gente interpreta as regras jurídicas, evitar o que ele chama de excesso. E aí, são palavras dele, quando ele diz que pode haver um perigo do intérprete, diz ele, deixando-se apaixonar por uma tese, trabalhe de fantasia e julgue encontrar no direito positivo ideias e princípios que são antes o fruto das suas locubrações teóricas ou das suas preferências sentimentais. Então, aqui ele faz uma advertência importante, separar o joio do trigo, separar a razão da emoção, e aí, claro, depois de uma primeira análise que é fundamental ser realizada no plano do direito positivo, aí sim, cada um de nós deve colocar suas emoções, suas interpretações, do ponto de vista do que é a sua perspectiva. É um pouco do trabalho que a gente faz no mestrado e doutorado, né, professor Luciano? A gente faz uma elaboração e, claro, a tarefa da academia é exatamente essa. Né? A gente cria, a gente elabora, a gente traz pontos importantes que, inclusive, afetam a jurisprudência. A gente vai ter até a oportunidade de ver alguns julgados do Supremo Tribunal Federal que na sua fundamentação eles me citam, coisa que eu falava 20 anos atrás. Depois de 20 anos eles falaram. Mas é um pouco da nossa tarefa. Quer dizer, a gente vai tem coisa que eles concordam, tem coisa que eles discordam, mas é isso mesmo. Quer dizer, a nossa função é criar alternativas do ponto de vista de apontar saídas alternativas, né, para construir um sistema normativo que tenha como fundamento uma regra que é direcionada nos princípios fundamentais da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. Então, primeiro ponto relevante para a gente fazer essa análise jurídica, normativa, né, de aplicação do princípio da legalidade, é entender que tudo aquilo que eu for conversar a respeito de sustentabilidade, de relação jurídica ambiental, para tratar das commodities, commodity, na verdade, é mercadoria, né? É que o nome cabotino tem que ser inglês, senão não vende. Então, na Bolsa de Futuros, é só as commodities, mas nós vamos tratar, né, nada mais ou menos do que são esses bens fundamentais para a economia, que são bens ambientais, que o Brasil sabiamente soube disciplinar, na medida em que o Brasil sempre foi um país dependente de bens ambientais. Então, um pouquinho do que eu vou conversar com vocês aponta que a história do Brasil, da cana-de-açúcar ao agronegócio, ela é fundamentada no uso de recursos naturais, em proveito do lucro. Nós não somos o país que criou tecnologia artificial, de inteligência artificial, nós não somos a sede do Google, nós não somos a sede da Amazon, nós não somos a sede do TikTok, enfim, nós não somos nem Estados Unidos nem a China, mas somos a 10ª economia do mundo, exatamente por conta da gestão destas chamadas commodities, que, como nós vamos ter oportunidade de conversar,
tem natureza jurídica de bem ambiental. Então, essa perspectiva das commodities, dos bens ambientais, das relações jurídicas voltadas para uma interpretação que é toda ela fundamentada no direito constitucional, antes de mais nada, tem que partir de um critério, de um raciocínio, que é exatamente o raciocínio que a própria Constituição Federal nos obriga. Porque quando a gente fala de qualquer matéria que envolva direito civil, penal, administrativo, tributário, de consumo ambiental, entender que todo e qualquer direito, todo e qualquer dever, toda e qualquer obrigação e toda e qualquer sanção dele derivada, dessas obrigações derivadas, para que tenha força, para que tenha efetividade, ele tem que estar de acordo com o que estabelece a nossa Constituição Federal. E, portanto, com um sistema constitucional que é baseado em princípios fundamentais. Então, é um erro crasso achar que dá para discutir sustentabilidade, que dá para discutir relação jurídica ambiental, fora da análise dos princípios fundamentais. Porque os princípios fundamentais direcionam a necessária interpretação de como a gente faz gestão das commodities de maneira sustentável. Não há outro critério, não há uma outra definição. Não só no nosso caso da Constituição brasileira, como de qualquer Constituição de qualquer país do mundo. Então, esse é um primeiro ponto relevante e importante. E vou fazer, portanto, sempre uma análise a partir dos chamados princípios fundamentais. Daí eu dizer a cada um de vocês, desde logo, porque esse é um tema que tecnicamente está associado ao conceito de desenvolvimento sustentável, e, portanto, aqui já estou adiantando, daqui a pouquinho, fazer uma breve análise do documento do relatório Brundtland, mas um dos termos que é o verdadeiro substrato do que é o relatório Brundtland é exatamente o artigo 1º e 3º. Então, o que eu estou afirmando aqui, que o relatório Brundtland de 87, que cunhou a expressão desenvolvimento sustentável, teve no ano seguinte a interiorização de grande parte do seu documento, que era um documento geral, econômico para vários países, na nossa própria Constituição Federal. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a razão de ser do relatório Brundtland não é só que possa haver um direito para as presentes e futuras gerações, mas como nós vamos ver daqui a pouquinho, o conceito de sustentabilidade diz respeito a atender às necessidades da pessoa humana de país pobre. Então, veja que está muito distante daquela conversa de flora, fauna, micróbio, fungo. O sistema constitucional brasileiro, e isso a professora Luciana sabe muito bem, é um quebra-pau, é uma briga cheia de emoção. Às vezes as pessoas ficam bravas com o que eu falo, olha, pode até ficar bravo, mas opção constitucional. E veio a ser também a opção do Supremo. Mas a opção constitucional brasileira é antropocêntrica, na medida em que o artigo 1º e 3º diz que um dos fundamentos e, portanto, o critério geral interpretativo de todo o direito, nele incluído o direito ambiental, é a dignidade da pessoa humana. Portanto, não é a dignidade da flora, nem da fauna, nem do micróbio, nem do fungo, não é a dignidade do capital e não é a dignidade do Estado. Embora o capital seja fundamental, nós vamos fazer uma análise da ordem econômica, e é claro que toda e qualquer democracia precisa ter um Estado gestor. Mas a opção constitucional do Brasil, fruto de sua soberania, ela é vinculada às necessidades da pessoa humana. O que significa dizer que toda e qualquer interpretação que venha a ser uso de commodities ou interpretação do direito ambiental que esteja associada à dignidade da pessoa humana, nasce morta. E aqui insisto, não é porque eu acho bacana, eu até acho bacana, sabe, professora, mas não é por isso. É porque a Constituição Federal definiu isso no artigo 1º, inciso 3º. Em toda a Constituição adota esse critério, a gente faz um estudo das principais constituições do mundo, e as principais constituições do mundo eu procuro sempre analisar, não à luz da forma que a gente foi educado na faculdade, que era eurocêntrica. A Europa tem muito pouca importância para o direito ambiental. Muito pequenininha, uma economia tão pequena que eles tiveram que se juntar em União Europeia para apontar algo. Quando eu falo os grandes sistemas de direito constitucional, eu falo sistema dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Índia, enfim, os grandes países. E aí, de fato, no contexto europeu, a Alemanha, mas a Alemanha de per si não é forte. O que é forte é a união das economias, que tem lá a Itália, a França e a Alemanha,
que acabaram por se associar para delimitar temas através da União Europeia. Então, o que eu estou comentando aqui é o seguinte: cada sistema normativo, por força da sua soberania, adota o seu critério interpretativo, né? Por isso que, inclusive, aqui na nossa América Latina, países como, por exemplo, o Equador, mesmo a Bolívia, adotam aquele critério da Pachamama, tal, que é uma coisa interessante, que é cultural, que é religiosa, e é deles, e a gente tem que respeitar, né? Assim como eles têm que respeitar o critério que a nossa Constituição acabou por apontar. Então, a opção da nossa Constituição Federal está explicitada no primeiro e terceiro, né? Não há qualquer dúvida a respeito dessa matéria. E nós vamos ver que quando do uso dos bens ambientais para a economia, aí não há qualquer dúvida. Quem faz o ato, fato, negócio jurídico em matéria econômica mercantil é sempre a pessoa humana de maneira organizada. Então, o ponto de partida para se entender o sistema ambiental, porque é no sistema ambiental que nós vamos encontrar o tema da commodity, né? Ele parte de um fundamento que é a própria dignidade da pessoa humana. E o segundo ponto, que é extremamente relevante, é que toda e qualquer interpretação por parte do direito ambiental, além de necessariamente estar fundamentado na dignidade da pessoa humana, adota os valores chamados sociais, tanto do trabalho como da livre iniciativa. E este não é um mero detalhe, é algo que, aliás, está na ordem do dia, porque a opção da nossa Constituição é de um capitalismo claríssimo, mais de um capitalismo controlado por aquilo que o direito alemão e o direito francês criaram, que é a função social. O quebra-pau da Petrobras, professora Luciana, está na ordem do dia, né? Aliás, o professor André Mendonça, que é meu colega, né, é professor do programa de doutorado, trabalhamos juntos, né, deu exatamente uma medida liminar para controlar a matéria do ICMS, determinando que a Petrobras informe quais foram as medidas que ela adotou para cumprir a função social constitucional, né? Então, é um tema realmente interessante, porque, ao contrário do que algumas pessoas acham ou desejam, a opção da nossa Constituição não é de um liberalismo do Adam Smith, né? Também não é uma opção de economia marxista, né? Na verdade, se for para a gente dizer algo um pouquinho parecido, está muito mais para Keynes, né? Mas nem Keynes. Quer dizer, nós adotamos uma opção, vamos ver daqui a pouquinho, que o Estado faz uma gestão dos bens ambientais do ponto de vista de um controle preventivo, que é muito inteligente, porque não mata a galinha dos ovos de ouro, né? Mas tudo isso que eu estou comentando, daqui a pouquinho a gente aprofunda um pouquinho, exatamente no sentido de demonstrar que o chamado estudo das commodities, em face do que é a gestão sustentável, né, destas mercadorias, no plano do direito do sistema constitucional positivo, ele vai estar fundamentado em dois valores que estão em constante litígio, que envolve uma lógica, que é a lógica do lucro, e outra lógica, que é a necessidade da pessoa humana, né? Portanto, principalmente o Supremo Tribunal Federal, mas hoje em dia os juízes de primeiro grau, os do Tribunal Regional, os dos Tribunais de Justiça, enfim, as diferentes partições hierárquicas, felizmente, vem adotando, desde logo, uma interpretação da Constituição. Nem sempre foi assim, né? Portanto, isso é muito bom, a Constituição está na moda. É claro que, a exemplo da sustentabilidade, cada um tem o seu conceito de Constituição. Eu estava, antes de entrar aqui ao vivo com vocês, estava dando uma passada geral na TV, é uma diversão tremenda, porque cada canal é um Brasil, né? Então, prenderam lá o ex-ministro, cada um dá uma opção do que aconteceu. Então, é interessantíssimo, porque não tem nada de fato, é 100% entretenimento. Então, dependendo de como for o seu contexto ideológico, você fica num canal, e aí você se amola menos ou se amola mais. Então, as empresas de comunicação na atual sociedade da informação deixaram de desenvolver fatos e passaram para o entretenimento mesmo. É aquela coisa do mundo que você dá like ou dislike. E aí, se tem mais like, você amplia, se tem mais dislike, você diminui. Não é disso que nós estamos falando. Então, o que eu comentava é que a relação jurídica ambiental no direito constitucional brasileiro, ela tem como ponto de partida exatamente os dispositivos indicados dos artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição Federal, né? Portanto, eles são fundamentais, centrais para a análise que nós vamos fazer. E o segundo e terceiro ponto, fazendo as três linhas centrais para a gente conversar aqui, envolve exatamente o que significam as commodities do ponto de vista jurídico.
Porque eu dizia, commodity nada mais é do que uma tradução, né, de mercadoria. Né? E a mercadoria, desde sempre, desde o início da história da civilização, desde a época da pedra lascada, da pedra polida, do cobre, né? A história da civilização é a história do uso dos bens, né? E, portanto, do uso dos bens destinados àquilo que é útil para a pessoa humana. Né? E, portanto, tratar dos bens ambientais é conhecer a história geral, conhecer a história do Brasil. Né? E conhecer quais são os mecanismos que fizeram do Brasil um país que ou se roubava commodity ou se exporta commodity. Né? E que é um país que é paradoxal, porque é uma potência, do ponto de vista da alimentação, e tem 30 milhões de pessoas passando fome. Então, ninguém entende. É claro, o problema não é da commodity, o problema é a distribuição de renda, é outra conversa. Né? Mas o tema ele é bem interessante, que, como eu vou ter oportunidade de demonstrar, que estes bens chamados, em inglês, commodities, na verdade, eles estão no substrato do que significa a ordem econômica. Né? Na medida em que o próprio conceito, a definição de economia, e ela é relevante para o estudioso do direito, porque nós temos todo um capítulo que, a partir do artigo 170, define o que a nossa Constituição Federal chama de ordem econômica, é que vai apontar a defesa do meio ambiente como um dos princípios que regula a ordem econômica. Então, vejo, senhoras e senhores, que a ideia da economia, como sendo um estudo que a gente, na verdade, observa as maneiras em que a gente faz a gestão, né, dos recursos, a produção, a permuta de bens e serviços, ela necessariamente vai ter validade à luz do que cada sistema constitucional autorizar. Né? E nós vamos ver daqui a pouquinho que, inclusive, a opção do Brasil é uma opção que superou aquela ideia de propriedade, né, do Código Civil de Uso, gozo, fruição e destruição, e partiu para uma definição tecnicamente vantajosa para a economia capitalista, para o Estado e para a pessoa humana, né, que bem ambiental se usa. Né, e, portanto, não é uso, gozo, fruição, mas se usa dentro de uma limitação. Então, comentava, a ideia do que é uma commodity, do ponto de vista jurídico, é a ideia exatamente de um bem que, a partir de 88, foi definido na Constituição Federal. Né? E aqui, portanto, uma novidade interessante, porque até então todos nós, os mais jovens, os mais maduros, os mais veteranos, aqueles que estão iniciando agora, temos uma concepção de estudo dos bens muito do Código Civil, né? Que é uma leizinha ordinária, mas que se hipertrofia. Né? As faculdades de Direito dão 5 anos de Direito Civil, não sei para que tanto Direito Civil. Né? E aí deu assim 6 meses de Constitucional, 6 meses de Economia e 2 de Filosofia, porque não vale nada. Daí que a gente, quando cresce no mestrado, doutorado, toca filosofia, economia, constitucional, o que é uma bobeira, né? Mas, na verdade, isso é um erro crasso, porque acaba se hipertrofiando alguns temas da faculdade de pouquíssima aplicação prática, sob o ponto de vista dos grandes enfrentamentos do que interessa à pessoa humana. Então, no plano constitucional, o que eu estou comentando aqui, é que houve uma importantíssima inovação no sentido de estabelecer, a partir do que define o artigo 225, o que são exatamente esses bens fundamentais para a economia, né, e, ao mesmo tempo, bens fundamentais para as necessidades da pessoa humana, que é o chamado bem ambiental. Né? E, portanto, no momento que a Carta de 88 define o que é um bem ambiental, toda e qualquer definição infraconstitucional só terá validade se guardar compatibilidade, como diz o sistema constitucional. Então, daqui a pouquinho eu vou comentar, o próprio Supremo Tribunal Federal vem evoluindo no sentido de trazer muita distinção, muita clareza de que bem ambiental não é nem bem público, nem bem particular, né? que é, na verdade, uma concepção que a gente aprendeu na própria graduação. Então, às vezes é muito comum, professor Luciano, eu tenho bastante aluno que tem um ministro, tem um desembargador, tem um magistrado, mas, enfim, a pessoa, depois que entra no concurso, tem aquele dia a dia, fica meio mecânico, né? E acaba não pensando o óbvio. Né? E qual é o óbvio? O óbvio é que o conceito é aquele que a Constituição cria, não que a lei. Portanto, se a nossa Constituição mudou, é claro que aquele conceito que se choca com a Constituição nasce morto, ou não pode permanecer vivo. Portanto, a gente, em momento algum, vai tratar dos temas das commodities à luz do Código Civil, que é um erro crasso. Né? Lembrando que, inclusive, o nosso Código Civil, que daqui a pouquinho vou direcionar ao tratar dos bens
desde um primeiro momento, desde o Código de 16, tinha uma concepção de bens que era fundamentada no Código Civil francês e no Código Civil alemão, né? E no nosso país, professor Luciana, pior, porque é um país que durante 350 anos tratou pessoa humana como bem, né? O que é uma situação preliminarmente obscena, né? Mas note, tratou. Faz parte dos ciclos econômicos do Brasil e do mundo o tráfico, né? E nós sabemos que o Brasil foi o último país a fazer a libertação, né, por imposição da Inglaterra, né? Nós passamos aqui por várias fases de metrópole e colônia. Então, o que eu estou comentando aqui, para ficar muito claro a quem nos ouve, o pessoal que está participando aqui, que quando o artigo 225 estabelece a existência de uma relação jurídica chamada direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, ele estabelece alguns aspectos importantíssimos para a gente entender como é que se faz a gestão destes bens e, portanto, destas mercadorias, né, e, portanto, destas commodities. Quer dizer, ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que esta relação jurídica envolve a existência de um bem que, para que possa ser reputado como bem ambiental, tem que ser considerado, no plano constitucional, essencial à sadia qualidade de vida. Então, o que eu estou afirmando, até porque não sou eu, a Constituição Federal, que a nossa Carta de 88 cria o bem ambiental, né? Portanto, ela não só cria o bem ambiental, como conceitua o que é bem ambiental. Então, o que é bem ambiental, diz a Constituição Federal? É todo e qualquer bem reputado essencial à sadia qualidade de vida, né? E aí, portanto, a nossa Constituição Federal, ao fixar o critério do que é um bem ambiental, já acaba por apontar algumas interpretações que, desde logo, a gente tem que estabelecer e definir. Em primeiro lugar, este bem essencial à sadia qualidade de vida, que a Constituição define como bem ambiental, ele diz respeito a que relação jurídica, diz a Constituição Federal? Ora, a relação jurídica fixada no artigo 1º, inciso 3º, pessoa humana, né? Esse que é um tema que, fora do direito positivo, mas do ponto de vista ideológico, político-acadêmico, ele é muito saboroso. Ele foi superado pelo nosso Supremo Tribunal Federal em duas ações diretas de inconstitucionalidade. A ADI 4066 e a ADI 3470. Uma publicada, a 4066, publicada em março de 2018, e a 3470, publicada em fevereiro de 2019. Estas ADIs, professora Luciana, prezados que nós estamos conversando aqui, ela é importantíssima porque ela estabelece, no plano da interpretação do nosso direito constitucional ambiental, aquilo que o Supremo chama de cláusula constitucional proclamadora do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o Supremo tem usado um pouco, né, e aqui vamos dizer a verdade, o Supremo gosta muito de fazer copia e cola, ou dos Estados Unidos ou da Alemanha, o que é curioso, né, porque até em homenagem ao aniversário, é uma síndrome de Estocolmo cultural, né, porque eu não vejo muito fundamento, mas normalmente eu acho até como otimista, sabe, professor Luciano, mas tem que citar em alemão, em inglês, para falar que é uma pessoa muito culta, diferenciada, o que é um erro, né, porque a Alemanha não é o Brasil, e a Alemanha não, e o Brasil não é os Estados Unidos, e também não é a China, né, mas, enfim, não há nenhum critério realmente sistemático, científico de comparação, né? Mas o fato é que essa mania de tratar de cláusula constitucional é um termo, uma forma muito usada no direito constitucional norte-americano, né? E eles falam muito das cláusulas, mas, enfim, está posto. O fato é que o Supremo, né, na ADI 40.3470, ao estabelecer o que é cláusula constitucional proclamadora do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, traz uma interpretação muito útil para a gente, né, a partir do que eu estou comentando. Porque o que diz o Supremo? Primeiro, né, ele se refere a essa cláusula constitucional, né, dizendo a Constituição Federal conclui pela presença de 4 concepções fundamentais do que é direito ambiental. Então, aqui, o Supremo adota uma perspectiva, que é uma perspectiva que a doutrina vem criando há muitos e muitos anos, a professora Luciana e eu sabemos disso, né, mas adota 4 concepções importantes para entender como funciona o direito ambiental. E como no plano do direito ambiental funciona as commodities.
os bens ambientais. Né? Então, em primeiro lugar, o que diz o Supremo? Primeiro, traduz isso que o artigo 225 aponta, que eu comentava com vocês, de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, daqui a pouquinho, estes julgados vão dizer todos quem? Mas ele aponta um primeiro critério: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Segundo, diz o Supremo Tribunal Federal, de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito à existência de um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Aí, olha o que diz o Supremo, professor Luciana: criando em nosso ordenamento o bem ambiental. Então, aquilo que eu comentei, o Supremo escreveu. Quer dizer, aqui não se trata tão somente de uma opinião que eu sempre desenvolvi, desde sempre, mas é uma opinião que foi colhida pelo Supremo. Quer dizer, o Supremo traduz claramente essa circunstância, né, que inclusive daqui a pouquinho eu vou apontar, ele vem a cada ano mais e mais firmando a ideia de que é um terceiro gênero de bem. Né? Por isso que todo ano, professora Luciana, eu mudo o livro, está na 22ª edição. O do ano que vem vai estar mudado, porque tem muita decisão, tem muito choque, nós estamos cuidando da economia. Então, veja, há uma evolução, é muito clara, é muito evidente. Né? Mas o que é importante para a gente que estuda a sustentabilidade, estuda direito ambiental, entender é que a perspectiva de interpretação constitucional de que o bem ambiental não é nem particular, nem público, ela está dada pela interpretação do Supremo Tribunal Federal, nessas duas ADIs. Né? E diz mais, né, de que a Constituição Federal, isso palavras do Supremo, ao incluir entre seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana, como fundamento destinado a interpretar todo o sistema constitucional, adotou visão explicitamente antropocêntrica. E aqui o senhor que estou falando, é o Supremo. Né? E continua, que reflete em toda a legislação infraconstitucional, que abarca também a legislação ambiental. Então, por que eu acho sempre importante, nas minhas conversas, nas minhas palestras, nos meus encontros, chamar atenção para as ADIs 4066, 34 e 70? Porque não se discute no plano do direito constitucional positivo que o destinatário do uso dos bens ambientais é a pessoa humana. Tá? Então, eu garanto que isso está em vigor. Amanhã, se tiver golpe de Estado, revolução, sei lá o que vai acontecer, e mudar, eu aviso. Por enquanto é isso. Está claramente definido. Está corroborado uma concepção que, insisto, não precisa nem o Supremo dizer, porque ela está apontada no artigo 1º e 3º da Constituição Federal. Mas o fato é que o Supremo disse de uma maneira muito clara, de uma maneira muito inequívoca. Então, esse é um primeiro aspecto. Né? Quer dizer, nas relações jurídicas que vão ver a gestão dos bens ambientais de forma sustentável, quem faz a gestão é a pessoa humana. Né? E principalmente para os grandes temas, são pessoas humanas organizadas em pessoas jurídicas, né? Principalmente as empresas transnacionais, que nessa matéria, vou concluir a nossa conversa apontando essa situação, 80% ou mais por cento da economia mundial, quem manda são as multinacionais, são as transnacionais. Então, aquela coisa dos países que mandavam do PIB é uma coisa secundária. Né? Até eu gostaria de dizer que os países são laranjas das transnacionais. Né? Estão a serviço do que as transnacionais apontam. Mas o fato é, nesse primeiro momento, né, que os bens ambientais são objeto de gestão por parte da pessoa humana, conforme explica a Constituição Federal e conforme já foi interpretado pelo Supremo Tribunal Federal. E o segundo ponto é esclarecer o que são esses bens essenciais à qualidade de vida. Ora, se a Constituição Federal diz que bens essenciais à sadia qualidade de vida são aqueles vinculados ao que aponta a própria Constituição Federal, os bens essenciais à sadia qualidade de vida são nada mais nada menos do que aqueles bens que preenchem o conteúdo do que vem a ser dignidade da pessoa humana. E, portanto, a opção da nossa Constituição foi de estabelecer que estes bens são aqueles bens que compõem a relação jurídica definida no artigo 6º da Constituição Federal. Então, vejam, senhoras e senhores, que quando a ideia daquilo que a gente doutrinariamente chama de um piso vital mínimo, e essa é a concepção criada pela nossa Constituição Federal e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, relembrar sempre que o artigo 6º, ao tratar dos chamados direitos sociais, trata da relação jurídica ambiental. O que significa dizer, o que é bem ambiental? Não é só recurso natural.
É saúde, é educação, é moradia, enfim. Não é à toa que, inclusive, nós vamos ver daqui a pouquinho que o próprio Supremo, ao conceituar o que é direito ambiental constitucional, fala é meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Vejam, portanto, que é uma interpretação que a nossa Constituição criou, que foi analisada pela doutrina e foi incorporada pelo Supremo Tribunal Federal, e que não tem nada a ver com a Europa. Não tem nada a ver com a Europa. Se copia e cola, que alguns colegas, por síndrome de Estocolmo, fazem, eu não sei a que vem, porque não tem nada a ver, uma construção própria. Né? Mas dizia, essa circunstância estabeleceu o que é bem ambiental, acaba por conceituar um bem que passa a ter uma relevância extraordinária, por quê? Porque se os bens ambientais são os bens essenciais de qualidade de vida, por óbvio, são os bens mais importantes na ordem econômica nacional e internacional. Né? Compra e venda de bem essencial não precisa nem fazer publicidade. Hoje em dia, a gente tem visto uma matéria muito comum em marketing ambiental, tal da ESG, que é pura... A maioria dos casos é propaganda enganosa, abusiva, sabe, professor? Eu só advogo para a empresa. Então, quando o CEO vem falar de ESG, eu falo, olha, com o meu colega aqui de marketing, minha parte é jurídica. Né? Mas está na moda. Eu vi outro dia uma matéria, a Gisele Bündchen falando de ESG, etc. E tal. Então, uma folia, uma festa. Né? E ok, é matéria de publicidade. Mas o que eu estou comentando é que não há necessidade de fazer publicidade no sentido de obediência da lei, porque a obediência da lei é dada pelo artigo 5º, ponto final. Né? É como uma discussão de compliance, que também está na moda das empresas. Vai fazer compliance. O que é fazer compliance? Cumprir a lei. Mas é em inglês, é um termo novo, tem até linha de pesquisa de compliance, então tudo bem. Mas, dizendo de uma maneira muito franca, clara, e honesta, são temas muito mais associados à matéria de publicidade do que propriamente de direito positivo. Lembrando que publicidade enganosa abusiva se submete à Lei 8078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. As empresas vão ser punidas. Portanto, a ideia é muito clara. Mas por que eu estou fazendo esse comentário? Porque quando o artigo 225 conceitua o que são os bens ambientais, que são os bens essenciais na ordem econômica, e, portanto, são esses bens que são transformados em commodities, porque eles é que atraem as grandes empresas para fazer investimento, destinado ao seu uso. Vem uma terceira etapa que é importante eu estabelecer com vocês. Estabeleci uma primeira a partir do artigo 1º, estabeleci uma segunda a partir do 225, e agora uma etapa fundamental, porque ela vai exatamente relacionar as commodities na ordem econômica, conforme diz o artigo 170 da nossa Constituição Federal. E aqui uma outra grande novidade para os estudiosos, principalmente para quem estuda direito empresarial, porque o que é empresa? Nada mais é do que uma atividade organizada de circulação de bens, produtos ou serviços que visa lucro. Isso é empresa. O chamado conceito jurídico de empresa, inclusive, sempre merece transporte por parte do conceito do que é economia. Nós temos dezenas de regras infraconstitucionais do que é empresa. O termo empresa está na CLT, está no Código Penal, está no Código Civil, está na lei específica. O termo empresa está na Constituição Federal. São quase 30 temas em que a Constituição Federal aponta. Então, nós que temos interesse em sustentabilidade em commodity, temos que entender o seguinte: a commodity sempre está associada a uma atividade econômica destinada ao lucro. E, portanto, esses bens essenciais de qualidade de vida que atraem os empreendedores do ponto de vista do que é o critério que a nossa Carta Maior situa, que é da ordem econômica. E aqui vem um ponto relevante, porque a ordem econômica constitucional, além dos princípios tradicionalmente conhecidos de soberania, de propriedade privada de sua função social e livre concorrência, criou uma importante novidade, que o uso das commodities, portanto, os princípios são estabelecidos da ordem econômica nessa matéria, para que possam ser exercitados de forma lícita, tem que obedecer todos os princípios do artigo 170, nele incluído da defesa do meio ambiente. Então, se o núcleo do que é matéria ambiental diz respeito a uma relação jurídica que envolve a pessoa humana, isolada, organizada, do ponto de vista do uso das commodities,
está clara a ideia de que esse uso de commodities numa atividade econômica só pode ser exercitado de maneira lícita se observar a defesa do meio ambiente. Né? E isso, portanto, apontou uma importantíssima novidade de limitação da ordem econômica. Por isso que eu comentava de que é uma discussão, com todo respeito, um pouco pueril, né? Se é liberal, se é neoliberal, se é de esquerda, se é de direita, se é estatal. A opção da Constituição Federal é muito clara. Né? Os bens ambientais podem ser usados desde que se respeite o critério estabelecido na ordem constitucional. Ponto. Né? E aí, portanto, adotou um critério. Né? Que aponta, vocês vão ver daqui a pouquinho, uma visão das principais economias do mundo. Né? Portanto, vocês vão ver claramente que aí não há ideologia. Seja a China, seja os Estados Unidos, seja o Japão, seja o Brasil, alguns dos princípios de gestão das commodities são os mesmos. Né? O que cai um pouco aquela ideia de que, olha, qual que é a sua concepção. Então, voltando ao tema, a ordem econômica, portanto, aquela relação que envolve o uso de commodities, tanto interna como externamente, além de obedecer uma série de princípios que tradicionalmente vinham das outras constituições, criou, a partir do artigo 176, uma novidade relevante, quando aponta, então, que a ordem econômica tem que obedecer à defesa do meio ambiente. E aqui, a gente já pode avançar mais um pouquinho, o tema vai ficando até mais interessante, porque o Supremo Tribunal Federal, o que faz? Acaba por interpretar o que significa o conteúdo do artigo 176. E aquilo que é muito importante chamar a atenção das senhoras e dos senhores, porque quando o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem interpretar o conteúdo do que significa essa ordem econômica, em outras palavras, como é que eu faço a gestão dos bens ambientais? Em outras palavras, para pegar o tema da palestra, como é que eu faço a gestão das commodities no sistema normativo em vigor? Estabeleceu duas ideias básicas fundamentais. Primeira, no sentido de dizer que as commodities dos bens ambientais não são tão somente aqueles relacionados ao meio ambiente natural. Então, o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 3540, que é o grande, mais importante leading case, que nos orienta a respeito da gestão das commodities, disse claramente, pela oportunidade de interpretação do artigo 176, veja que interessante, não estavam a interpretar o 225, mas o 176, já deixando claro, olha, matéria ambiental controla a economia capitalista. Esse é o principal aspecto do que significa os bens ambientais. Afirmou que a disciplina constitucional, a atividade econômica, diz o Supremo, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, aqueles que eu acabei de mencionar, àquele que privilegia a defesa do meio ambiente, artigo 176, que traduz, atenção, conceito amplo e abrangente das noções, no plural, de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial, entre parênteses, espaço urbano, e de meio ambiente laboral. Então, vejam que não só a doutrina já vinha apontando essa direção, como o Supremo reconhece que direito ambiental brasileiro não se esgota em uma única commodity que é recurso natural. Saúde é commodity. Espaço territorial é commodity. E bens culturais são commodities. Aliás, as mais poderosas empresas transnacionais compram, vendem e negociam o que? Informação como bem ambiental. Né? Tirando a companhia de petróleo árabe, fundamentalmente a ideia é essa. No Brasil, vamos ver agora que, de fato, os recursos naturais são as principais commodities. Mas, nesse exato momento, o que eu estou comentando? Que o conceito de que commodity é matéria ambiental não esgota o conceito de commodity tanto somente recurso natural. Então, esse que é um aspecto importante que eu quero que vocês considerem. E o segundo aspecto importante, qual é? De que, ao analisar a maneira pela qual se estabelece a relação jurídica das commodities, diz o Supremo, a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. Então, aqui se criou uma ideia que é o fulcro de todas as grandes lides em matéria ambiental. Porque o que acontece nos dias de hoje? As ações de primeiro grau nos tribunais, no STJ e no Supremo.
como está claramente apontado que o bem ambiental pode ser usado, mas pode ser usado desde que obedecendo circunstâncias estabelecidas pela Constituição Federal através de seus princípios, há um grande debate a respeito de saber quais são os princípios de direito ambiental. E aí, professora Luciana, tem para todo gosto, princípio real inventado, tem princípio inventado que inclusive cola, vamos para ativismo judicial, mas enfim, aí é uma liberdade de expressão. Mas o que eu estou destacando é que essa circunstância de trazer a colação a ideia dos princípios, ela tem uma lógica. Porque o Supremo diz que bem ambiental pode ser usado desde que se respeite os princípios. Ora, se um empreendedor usar o bem ambiental sem observar o princípio, atua de maneira ilícita. E aí, portanto, será responsabilizado no plano da reparação de dano administrativo e criminal. E a recíproca é verdadeira. Se ele usar os bens ambientais obedecendo os critérios principiológicos, ele pode ter lucro, né, sem que seja perseguido pelas autoridades estatais, pelos órgãos investidos de poder. Então, primeiro aspecto importante do nosso encontro, a gestão das commodities, ela está associada não só à real interpretação do artigo 170, como à real interpretação dos artigos 1º e 3º da nossa Constituição Federal. E portanto, esse é o delimitador básico. Neste exato momento, quero aproveitar mais uma meia horinha para chamar a atenção do seguinte: ora, se a gestão das commodities está associada ao que determina o conteúdo do artigo 170 e seguintes, como um dos princípios fundamentais, em outras palavras, se a gestão das commodities está associada aos princípios gerais da atividade econômica, porque é de economia que eu estou falando de gestão de bens, de importação e exportação, dentro do critério constitucional, o que chama bastante atenção? Em primeiro lugar, o primeiro critério que chama bastante atenção, que é uma novidade, é que a gestão das commodities tem que obedecer não só a dignidade da pessoa humana, descrito no artigo 1º e 3º, mas tem que obedecer a realidade brasileira, que está toda ela descrita no artigo 3º. Esse é um ponto que, às vezes, a doutrina escorrega, não sei porquê, se dolosa ou culposamente, mas que tem que ter bastante clareza. Se nós estamos tratando de uma economia voltada para a necessidade da pessoa humana e para um país que é subdesenvolvido, pobre e marginalizado. Aqui não estou fazendo nenhum comentário político e sociológico, está escrito no artigo 3º da Constituição Federal. E aqui vem um ponto, mas essa expressão, adivinha de que maneira de interpretar? E a resposta está exatamente no relatório Brundtland. Portanto, agora nós vamos ao termo e ao tema desenvolvimento sustentável. Porque quando vários países se reuniram na ONU em 1987, e estabeleceram, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento estabeleceu uma discussão que acabou por ser concluída através de um relatório chamado Nosso Futuro Comum, essa comissão, que se chama Relatório Brundtland, que a presidente era uma norueguesa, que, aliás, é um grande produtor de petróleo e gás, que com a guerra agora está trilionário, professor Luciano. Eles gostam muito de apontar o dedo para a gente, para dizer para tratar a Amazônia como jardim botânico, mas eles mandam brasa no petróleo e no gás, estão trilhardários. E, portanto, esse relatório, que teve como presidente uma norueguesa e como vice um sudanês, participaram vários países do mundo, que discutem exatamente, no finalzinho, quase chegando nos anos 90, o seguinte: naquele momento, em que medida os países do mundo poderiam apontar alguns critérios que apontariam uma intersecção do que é básico para a economia mundial. E o que eu estou afirmando aqui é o seguinte: o relatório Brundtland acabou por ser entendido como relatório ambiental, mas foi muito mais que isso, ele foi um relatório de economia. E nele acabou por se incluir a questão ambiental, e aí, em face de diferentes narrativas, aí, acabou sendo uma ideia que ninguém vai ler a fonte, né, professora? Ouve o galo cantar, repassa, diz, etc., e vamos nessa. Então, o que basicamente o relatório Brundtland dizia, que é importantíssimo para o seu programa, para a discussão de vocês, é esse relatório que define o que é desenvolvimento sustentável. E aí, professora, com todo respeito, cada um de nós pode ter uma concepção,
Mas não pode fazer de conta que a concepção seja uma concepção que não esteja associada a quem criou a definição, né? Porque ela foi criada por vários países do mundo. Isso é objeto do relatório. Lá, 40 anos atrás, professor, quando eu comecei a estudar, era difícil acesso, tinha um livrinho publicado na Getúlio Vargas, que um capítulo... Hoje em dia, todo mundo, qualquer moça, qualquer moço, qualquer pessoa acessa a internet, tem todas as línguas, né? Porque no europeu também tem em português, está fácil. Não tem grande dificuldade de pesquisa. Mas, e recomendo, porque é a linha de pesquisa de vocês, por óbvio, vocês conhecem de cabeça, mas o texto que trata do relatório, que trata do tema desenvolvimento sustentável, diz claramente: desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Essa frase ficou famosa. Aliás, essa frase, uma dúvida, ela acabou por estabelecer a última parte do artigo 225 da Constituição Federal. Por isso que bingo, né? Todo mundo associa. Porque se a relação jurídica ambiental impõe-se ao poder público, né, e é para as presentes e futuras gerações, onde eu tenho presentes e futuras gerações? Relatório Brundtland. Uma dúvida. Copia e cola total. Mas, atenção, agora vem o que interessa. Porque o próprio relatório Brundtland, depois de dizer que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem a sua própria necessidade, explica. Ou seja, este conceito contém duas ideias-chave. Então, aqui, estou lendo o que diz o documento. Diz, ele contém dois conceitos-chave. Primeiro conceito, o conceito de necessidades, diz o documento, sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade. Olha, professor, qual é a semelhança disso com o primeiro e o terceiro? É total. Agora, o que tem de importante? Em momento algum, nunca o relatório Brundtland apontou uma gestão da economia dissociada das necessidades da pessoa humana pobre. Nunca. Nunca. Então, veja, a leitura por parte de alguns, que tudo bem, cada um tem sua ideologia, tem sua forma de ser, mas é mentira dizer que o relatório Brundtland disse algo que não disse. Aliás, se duvidarem do que eu estou falando, leiam. Leiam o relatório, tirem suas próprias conclusões. Eu estou lendo aqui. Ou seja, desde sempre a ideia de discussão de uma economia voltada para as necessidades da pessoa humana e, portanto, antropocêntrica. Né? Mas teve que vir o debate no Brasil, o Supremo teve que dizer, né, mas tem um país que diz cada país com a sua soberania. O que eu estou comentando é que na discussão econômica, o próprio relatório apontou o conceito que foi interiorizado, ipsis literis, no artigo 1º, inciso 3º. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto interessantíssimo, que vocês vão ver também, acabou por ser interiorizado no nosso sistema constitucional, é que o relatório diz: portanto, ao se definirem os objetivos do desenvolvimento econômico e social, é preciso levar em conta a sua sustentabilidade em todos os países. Então, ele vai para além, fala: o primeiro critério é para quem é pobre, mas tem que ser associado a todos os países, e cada país vai interiorizar ou não esse conceito no plano da sua soberania constitucional. Mas veja que interessante: desenvolvidos ou em desenvolvimento, com economia de mercado ou de planejamento central. Então, daqui a pouquinho, nesses 20 minutinhos que ainda tenho, vocês vão ver que não foi por acaso que a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente da China, que é de 2015, que é muito mais moderna que a nossa, adota o princípio, e a China é ditadura. Então, veja que olha os países de livre iniciativa. Não tem essa. Livre iniciativa ou não, as grandes economias adotam a gestão do bem ambiental porque ninguém é idiota. Você acaba com os bens ambientais, você acaba com a economia. Isso é economia geral. Qualquer que seja a sua concepção ideológica, fique absolutamente à vontade. Isto o relatório disse, professora Luciana, está escrito. Ele diz claramente. Né? Usa ainda uma expressão chamada planejamento central, economia de mercado ou planejamento central. Nós sabemos que hoje a opção de todos os países do mundo, principalmente depois da guerra e da pandemia, ai de nós se o Estado não fizesse intervenção. Ai de nós. Eu teria 1 milhão de mortos, não 600 mil.
Então, a realidade deu um cala-boca geral. Falou, olha, não é assim. Tudo bem, o empreendedor, o capital, mas tem situações fundamentais que tem que haver gestão estatal. Lembre-se sempre do seguinte, não é porque empresário é mau, mas que empresário visa lucro. É só isso, não é nada pessoal. Mas se ele puder ter 100% de lucro, ele vai ter. Ele vai ter menos porque ele vai ter o quê? Controle normativo. As empresas transacionais atuam naquele país, quanto mais flexível for o quê? Sistema normativo. Menos imposto, menos legislação trabalhista, legislação... Opa! Então, paraíso fiscal. Né? Então, ainda bem que os nossos recursos naturais garantem a nossa sobrevivência, senão a gente estava frito, professor Luciano. Então, veja, essa circunstância, né, é inclusive ratificada quando, então, o relatório Brundtland diz, no item 2.1, conceito de desenvolvimento sustentável, satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal objetivo do desenvolvimento. Então, aqui, eu fiz questão absoluta de mencionar, por conta da especificidade do programa de vocês, doutorado e mestrado, porque os conceitos, os reais conceitos indicados no relatório Bruno, a saber, uma economia voltada às necessidades da pessoa humana, sob o ponto de vista principal dos países pobres, são ideias que no plano econômico mundial foram debatidas, mas que no caso brasileiro fazem parte do sistema normativo. Em outras palavras, quem usa bem ambiental em proveito do lucro, seja empresa nacional, seja transnacional, tem que obedecer à dignidade da pessoa humana. 1. Artigo 1º e 3º. E 2. Toda e qualquer atividade empresarial que visa lucro tem que garantir desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza. Está no artigo 3º. Isto é desenvolvimento sustentável. Né? E aqui não é juízo de valor, está na lei. Porque comecei há mais de uma hora atrás, quando eu falei, olha, a minha intervenção vai ser toda ela baseada no direito positivo. O primeiro artigo eu falei 5º. Diz o 5º, vamos relembrar. Né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso está na lei, aliás, na lei maior. E no princípio fundamental. Então, o primeiro critério de gestão das commodities do sistema constitucional brasileiro é respeitar as necessidades da população brasileira em face da realidade brasileira, que é um país que tem regiões de extrema pobreza e que ainda não foram desenvolvidas. Mas não esquecer, o destinatário é a pessoa humana. Por isso, professor Luciano, hoje eu fico, hoje sempre eu vi as concepções que falam da Amazônia, tem gente que só conhece a Amazônia da TV. O Leonardo DiCaprio falando sobre a... Outro dia eu vi que o Hulk tudo bem porque é verde, né, Fortão? Falando sobre a Amazônia. Mas não é possível. Os caras não sabem que eu nunca vi uma Vitória Régia, eles sabem que é a Rainha Vitória. Mas falando da Amazônia. Os crimes da Amazônia. O cara nunca pegou uma febre amarela. Então, eu comento isso porque em 2001 eu fui um dos professores que criou o mestrado em Direito da Universidade Estadual do Amazonas. Morei lá um tempo, né, com muito orgulho, ajudei a organizar um programa que aniversaria esse ano, 20 anos lá. Então, eu sei o que é a Amazônia real, concreta. Né? Realidade de 22 milhões de amazônidas que não tem saneamento básico, né, que passa situações mais variadas. Mas sei também que o nosso sistema constitucional é espetacular, porque o nosso sistema constitucional garante isso. Né? E o Supremo já interpretou o meio ambiente natural, artificial, cultural do trabalho. Então, veja, mais 15 minutinhos. O primeiro aspecto, para que fique muito claro nesse nosso encontro, é que quando a gente fala, que é exatamente o objetivo da palestra, de uso sustentável das commodities em fase do direito constitucional brasileiro, o primeiro critério é que ele tem que guardar compatibilidade com as necessidades reais da população brasileira, ponto. E não estou inventando moda, está preto no branco, está escrito aqui no sistema constitucional. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, né, que eu vou fazer um gigantesco resumão, né, dá para a gente ficar falando aí 2, 3 anos aí, é que exatamente, se por um lado as necessidades da pessoa humana é que vão apontar o critério destinado a viabilizar, né, a atuação lícita dos empreendedores, né, lembrar que o Brasil é um país sempre atrai empreendedores do ponto de vista do uso do quê? Dos recursos naturais. Tá? Então, o que todos vocês têm que ter em mente é o seguinte, a pauta de exportação do Brasil hoje depende do quê? Petróleo. Então, nem à toa quebra-pau com a Petrobras, é crime organizado na Petrobras. Onde é que vai ter crime organizado? Não tem muito dinheiro. Né?
E aqui até dou um pouco de risada como advogado, não tem bandido de esquerda, bandido de direita, tem bandido geral. O cara mete a mão no dinheiro. Aí, se quiser botar o rótulo nele, fica à vontade. Então, eu acho, com todo respeito, um pouco de ingenuidade. Né? Quer dizer, o que acaba acontecendo? A Petrobras é uma das empresas transnacionais de petróleo mais importantes do mundo. Não é a Saudi Arábia, mas é quase. Você está ao lado da Shell, da BP, etc. Mas estou dando dados do Ministério da Economia. Né? Nós voltamos a ser o 10º PIB do mundo. Então, a pauta econômica de gestão das commodities brasileiras está associada a quê? 1, petróleo. 2, minério de ferro. 3, alimentos. E 4, uso de flora. É fundamentalmente isso. Quer dizer, as empresas transnacionais que atuam aqui, as nossas empresas que exploram os bens ambientais, estão basicamente associadas a essa situação. Então, veja, não é propriamente uma novidade a respeito da história da economia brasileira. Vamos lembrar que o primeiro ciclo brasileiro da economia de cana-de-açúcar, 1530, com Martim Afonso de Souza, foi o primeiro investimento. Martim Afonso de Souza pediu ajuda para um banqueiro holandês. Então, sempre tem uma multinacional aqui. A invasão holandesa, Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, Maurício de Nassau foi o primeiro CEO, né? Que esteve aqui usando o açúcar em proveito da Europa. Então, a realidade histórica brasileira sempre apontou o uso das nossas commodities em proveito das transnacionais. E, portanto, a nossa legislação é muito sábia porque ela entende da importância do capital vir aqui para usar bens ambientais, mas não liquidar os bens ambientais deixando a população míngua. Então, tem que ficar muito claro. Né? A área ambiental fala muito mal do petróleo, né? Aí veio a guerra, todo mundo virou a favor do petróleo e do gás, professora Luciana. Né? A Alemanha com seu Partido Verde dando murro na mesa, porque o KGB lá da Rússia, que é malvado, fechou a torneira, né? Eles vão ter que se virar no inverno. Né? Então, note, é claro que a forma de energia limpa é muito melhor para a saúde da população, mas o custo da energia limpa vai demorar ainda muitos anos. Né? Então, acostume-se ao petróleo, que não significa dizer que a gente não tenha energia eólica, energia solar, nossa espetacular energia hidráulica. Mas o que eu estou comentando, porque esse é o dado, é que o item mais importante de commodity do Brasil é energia suja. É petróleo. E tem que fazer uso de energia suja. Né? O outro aspecto, minério, que é uma atividade predatória. Né? E todo mundo viu o exemplo de Brumadinho. Né? Dizer que uma empresa transnacional não sabia o que ia acontecer. Claro que sabia o que ia acontecer. E o terceiro item, o polêmico agronegócio. Que, professora Luciana, sempre mandaram no Brasil. Fizeram independência. A bancada ruralista, desde a primeira Constituição, chegou para o Dom Pedro e falou, olha, dá um jeito aí, a gente garante a economia. Né? O que foi o ciclo da cana-de-açúcar? O que foi o ciclo do café? O que é o ciclo atual da soja? Então, falar a bancada ruralista. A bancada ruralista, sempre aqui no Brasil, é um dado. Né? Não há bancada industrialista. A indústria do Brasil, na história econômica, é muito pouco relevo. Né? Então vejam, estas situações que acabaram por apontar, né? Mais 10 minutinhos, eu fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão, mas para apontar o seguinte, que por conta dessa realidade, né, o que se estabeleceu na gestão das commodities, que além de estar voltada para as necessidades da população, que é de lei, que é uma imposição, que deve ser exigida, quais são os outros critérios? Obedecer aos princípios estabelecidos no plano da Constituição Federal. E aqui, numa outra oportunidade, podemos fazer um longo debate. Que princípios são esses? Ora, são os princípios resguardados pela legalidade, e não princípio inventado. Né? E aqui eu estou falando na academia. É claro que, como advogado, professor Luciano, eu invento o princípio para o meu cliente. Né? Assim como o Ministério Público inventa os dele, que vários colam. Está muito certo. Está muito certo. Eu já tenho dezenas, centenas de amigas e amigos do Ministério Público Federal, estadual, orientei vários. Né? E a gente, nas lides, nós somos adversários, mas não somos inimigos. Né? E cada um tem sua maneira de interpretar as coisas. Mas o que eu estou comentando na academia é que, se vivemos um Estado democrático de direito, quais são os princípios válidos estabelecidos conforme a lei em vigor?
Então, veja, para concluir, quais são os primeiros critérios normativos constitucionais que estabelecem princípios destinados a organizar a gestão das commodities? Os definidos no artigo 1º e 3º. Aliás, está escrito princípio fundamental, não precisa nem fazer interpretação sistemática. Primeiro ponto. Segundo ponto, quais os outros critérios que apontam princípios destinados a dar efetividade à matéria que nós estamos conversando aqui? Ora, são os princípios que organizam a ordem econômica. Né? Portanto, dentre eles, com particular destaque, a defesa do meio ambiente, interpretado como meio ambiente natural, artificial, cultural do trabalho. E, a partir dele, princípios que nós podemos estabelecer que decorrem diretamente do conteúdo do artigo 225, com grande destaque para 2 princípios, que é o princípio da prevenção e o poluidor pagador. Tá? Que são princípios, antes de mais nada, racionais e lógicos, e que todas as legislações dos países de economia forte no mundo têm, todos. Primeiro, vamos chamar assim, o DNA do direito ambiental constitucional de gestão das commodities, porque o princípio da prevenção é fundamental, é central, porque ele estabelece um controle estatal através dos licenciamentos e que todos ganham. Por isso, professor Luciana, que licenciamento é regra constitucional, que não adianta vir bancar da A, B, C ou D, fazer uma leizinha e dizer, olha, no meu caso é diferente. É inconstitucional, nasce morta. Tem dezenas de decisões, dezenas. Aquilo que eu dizia a você, professor Luciano, a cada edição do meu livro eu só amplio, principalmente questão de licenciamento. Licenciamento é lógico. Né? Empresa transnacional sabe que tem que licenciar, porque licenciamento é importante para a população, mas é importante para ela, porque ao fazer a gestão dos bens ambientais, não liquida com esses bens, e ao não liquidar com esses bens, não liquida com o negócio. Não tem nenhum problema, não é nenhuma coisa revolucionária. Né? Tem alguns colegas que falam, olha, o direito ambiental é revolucionário. Revolucionário não está na lei. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, veja, estou falando de prevenção, tá? Não estou falando do princípio que o Supremo inventou, que é da precaução. Isso aí é um outro debate, um outro dia a gente manda a brasa. Né? Que inventou, não existe. E paciência. Eu, como advogado, falo, olha, não pode isso, não pode aquilo. Eu estou falando numa academia para acadêmicos com base na legalidade. E o princípio do poluidor pagador, que acaba por se deslocar na maneira de se comandar as atividades ilícitas com responsabilidade por reparação de dano criminal administrativa, que é muito útil. Porque, principalmente, a atuação do Estado, do ponto de vista do embargo da empresa, é muito mais eficiente do que uma longa ação judicial por reparação de dano ou criminal. Porque se uma empresa deixar de ter lucro 30 dias, é fatal. Transnacional não quer embargo, mas transnacional topa ser ré em ação criminal, pega lá o gerente, fica 2 dias na cadeia, depois o advogado tira para HC, né? Ou uma longa ação de reparação de dano, 10, 15, 20 anos para entrar na execução. Né? Lembre-se sempre, o Brasil é uma potência econômica, cuja gestão é feita por transnacionais. Transnacional é atividade ultra-organizada. Eles tiram os dados do Word e põem no Excel, tudo. Então, o que eu estou comentando é que muitas vezes compensa eu ir para a LIDE. Agora, não compensa para o cidadão ter a LIDE. O que compensa é o princípio da prevenção. Mas o que eu quis deixar bem demarcado nesse nosso encontro, que é esta ideia da gestão das commodities no plano da legalidade, né, ela tem que ser observada porque é esse o desejo constitucional. E não só, porque é por conta desta visão, é por conta desta maneira de se compreender o direito ambiental constitucional, né, que ganha a população, ganha o empreendedor e ganha o Estado democrático de direito, porque a União, Estado e município vivem do quê? De arrecadação. As hipóteses de incidência tributária, portanto, o estudo do direito tributário constitucional, vem do quê? Da economia. Né? Então, quem estuda direito ambiental, e aqui caminho para a conclusão, fica à disposição, professor Luciano, tem que entender assim, quem estuda direito ambiental sabe que o país é viável. Nós temos uma excelente Constituição, uma Constituição equilibrada, com mecanismos de controle, até exagerados, né, mas temos, né, com uma atuação que faz do Poder Judiciário, de fato faz um protagonista, né, e agora está exagerando, pegou gosto, né,
Ilusão as pessoas acharem, está fazendo isso com fulano, eu não gosto do fulano. Quem age mal com fulano, age mal com ciclano, age mal com Beltrano. Poder judiciário não faz lei. Estamos na academia. Poder judiciário não faz lei. E a gente tem visto um exagero no ativismo judicial desproporcional. Aqui eu falo com muita tranquilidade, não só como advogado veterano, como professor veterano, mas como advogado de mais de 40 anos. Está demais, professor. Está demais. Então, o que é democracia? Respeitar a legalidade. A lei está superada, a lei tem que alcançar outras finalidades, a lei tem perfeitamente. Então, através do processo democrático, eu faço as emendas constitucionais. Aliás, como vinha acontecendo, né? Quando é necessário, fazem rapidamente as emendas, não há dificuldade alguma. Então, o mecanismo normativo que nós temos no nosso Estado Democrático de Direito é, de fato, um mecanismo que sabe muito bem organizar a gestão das commodities, e dentro de um critério, por isso que, por conta do programa de vocês, eu fiz questão de destacar que a sustentabilidade é um princípio constitucional. Então, não se trata de uma opção, se trata de uma ideia que efetivamente foi apontada no plano constitucional e que, portanto, não se trata de eu achar interessante ou não. A opção do nosso sistema constitucional de tratar os recursos naturais, os bens culturais, enfim, os bens ambientais, aqueles que são as commodities do plano da economia internacional, como valores relevantíssimos para a transformação de uma economia em proveito da dignidade da pessoa humana. Que, portanto, foi um critério escolhido pelo nosso legislador, para um país que ainda tem que se desenvolver. O Sul não é o Norte, o Nordeste não é o Centro-Oeste, e nenhum desses setores é o Sudeste. Então, são países absolutamente diferentes, são regiões absolutamente diferentes, e são realmente circunstâncias que fazem do nosso país tudo aquilo que ele tem de bonito e feio. Bonito e feio, mas é um país espetacular, com uma enorme diversidade, que a gente tem que aprender a desenvolver, e a gente faz isso exatamente por conta do gerenciamento das commodities. Então, professora, cumprir aí rigorosamente, com 1 minuto de antecedência, eu quero agradecer a oportunidade de estar com todos vocês aí, me colocar inteiramente à disposição, mas dizer com alegria, o professor há muitos anos é docente da matéria, que nesse longo caminho de elaboração doutrinária a gente teve um gigantesco avanço. Eu sou da época que os meus colegas da universidade tinham ódio do direito ambiental, achavam que não existia, que só existia direito administrativo. Quanto que eu briguei por isso aí, professora? E achavam que era uma bobajada, que isso não existia, ridicularizavam. E hoje a área ambiental é a área que diz respeito à gestão do mundo. Quando você vai lá em Davos, ou Davos, como chamam alguns, a matéria que é discutida não é tão somente matéria ambiental. Portanto, a gestão desses recursos são fundamentais para a história do Brasil, que fazem do seu programa um programa importantíssimo. E que, portanto, como santo de casa não faz milagre, eu que estou dizendo, senhora? Que parabenizar aí a universidade e os gaúchos aí por poderem estudar, aprofundar esse tema, sob o ponto de vista de uma perspectiva que é uma perspectiva de esperança sim, para a realidade brasileira. Então, professor, é isso, muito obrigado, estou à disposição para qualquer questão. Muitíssimo obrigada, professor Celso. Fico muito feliz em lhe ouvir, e também na condição de professora de Direito Constitucional, em ver na sua fala assim, a importância da nossa Constituição, o fato de o senhor reiterar isso em vários momentos, porque por vezes a gente tenta fazer esse exercício em sala de aula, também como professor de Direito Constitucional, mas em alguns momentos até, nós duvidamos de nós mesmos, porque em decorrência da inefetividade de boa parte também, infelizmente, desse texto constitucional. Mas, ao mesmo passo, eu sempre deposito parte da minha esperança no fato de entender que nós somos uma democracia nova ainda, se considerarmos os atravessamentos que aconteceram ao longo da história, da democracia brasileira, e o mesmo eu repiso em relação à matéria ambiental, Eu também, toda vez que eu me desanimo um pouco, em relação a algumas questões que vêm acontecendo em relação a essa matéria, tento sempre lembrar dos enormes avanços, que nós tivemos ao longo, em especial, dessas últimas décadas, e
poderia talvez dizer, até um pouco anterior à Constituição, com a própria Política Nacional de Meio Ambiente, né, e dali em diante, Verdade, e nos bem últimos lembrado. anos, então, com a publicação de inúmeras leis e políticas, enfim, né, que vem regulamentando a matéria. Mas sim, né, temos uma grande caminhada ainda pela frente, sem dúvida alguma, né. Por vezes, né, eu também me pergunto, né, em que medida, né, nós brasileiros entendemos o que significa ser um país capitalista, né? Quando o senhor faz alguns comparativos em relação ao nosso contexto, em relação ao contexto internacional e traz, né, essa preocupação que faz parte de algumas empresas, enfim, transnacionais, né, e que hoje também já entenderam, né, que a opção pelo capitalismo também significa, né, a preservação dos bens ambientais, porque, né, como o senhor próprio colocou, né, acabar com os bens ambientais acaba implicando na ideia de se acabar com a economia, né, e isso fica realmente evidenciado no Fórum de Davos, quando nos últimos relatórios, pelo menos no relatório de 2018 em diante, sempre veio muito acentuada, né, essa preocupação do sistema, do grande capital, digamos, lá presente, né, no sentido de intervir, né, nas questões ambientais, como forma, né, de se evitar os efeitos das mudanças climáticas, né? Então, o próprio capitalismo já se deu conta da necessidade de combater esses efeitos todos, né? E a preocupação com a desigualdade social, né? E aí, quando nós vemos esse tipo de declaração, né, nas vozes desses grandes sistemas, enfim, econômicos, né, da nata do capitalismo, né, poderíamos dizer, né, eu me pergunto em que medida, né, nós aqui na sociedade brasileira, em especial alguns, né, dos nossos empresários, já compreenderam o que significa, né, se entendem efetivamente o que significa, né, o capitalismo, né? Por vezes eu acho que não, né, porque eles ainda efetivamente, né, privilegiam por vezes o lucro puro e simples, né? Sim. E não que esteja errado, né? Eu também enfatizo isso muito, né? O empresário visa lucro, esse é o papel dele, né? O papel dele não pode ser confundido com o papel do Estado, né? Mas, ao mesmo passo, né, mesmo que ele vise lucro, ele está submisso à ordem constitucional, né? E se ele não compreendeu essa ordem constitucional, cabe ao Estado intervir, né, nesse processo, né? E aí que vem, né, algumas das minhas inquietações, assim, em especial nesse atual momento, né, onde nós vemos que, por vezes, o próprio Estado não compreendeu muito bem o seu papel em relação à matéria ambiental, né? E a necessidade, por vezes, né, de intervir nesse sistema. Como eu trabalho com pesquisas relacionadas à agroecologia, né, eu acabo lendo e me apropriando muito, enfim, né, desse cenário, né, do agronegócio, né, e em especial, né, nos últimos anos a gente tem acompanhado uma liberação desenfreada de agrotóxicos, né, na natureza, né, a derrubada cada vez mais, né, de áreas de floresta, né, para a implantação desses sistemas, né, do agronegócio, enfim, e tal, e a gente percebe, né, que ao mesmo passo, né, quase que uma inércia por parte do Estado em relação a essas situações, né, e volto a dizer, né, o desenvolvimento, ele prima também pela questão econômica, né? Mesmo dentro do conceito de sustentabilidade, né? Independentemente das interpretações que se faz, os diferentes autores não negam a possibilidade do desenvolvimento econômico, né? Nem mesmo aqueles que hoje sugerem a ideia do decrescimento, né? Ou de um crescimento menos acelerado, né? Até mesmo esses sustentam a ideia ainda do desenvolvimento econômico, né? Mas, né, com essa observância a esses preceitos constitucionais ambientais, né, com o desenvolvimento econômico que possa ser condizente com o que nós desenhamos na nossa Constituição, né? Então, nesse sentido, eu vejo que, por vezes, o Estado, em especial brasileiro, não tem compreendido adequadamente o seu papel. Eu tinha formulado algumas perguntas, mas eu vou me reservar aqui o direito de não fazê-las, professor, porque tem várias Não, outras fique à vontade, quero responder as suas questões e de todos os colegas aí, estou à disposição. Isso, eu vou priorizar as perguntas do chat aqui em especial, tá? Tá bom. E, né, como uma forma até de privilegiar quem está aqui nos acompanhando, então. Bom, a Pauline foi a primeira que fez. Eu vou fazer um grupo de perguntas, né, que tá, eu acho que até facilita, para depois o senhor pode falar de uma forma um pouco mais geral. A Pauline, então, que foi a primeira aqui a colocar um questionamento, e até esse questionamento dela vem ao encontro um pouco também dessas minhas inquietações, né? Baseado em tudo exposto, deveríamos pensar em mecanismos de controle do volume de commodities produzidas, no sentido de limitar algumas para fomentar outras?
na tentativa de atender às necessidades e vocações regionais, alimentos, trabalho, e também a função e proteção dos bens ambientais. E aí ela depois ainda fez uma observação, isso, né, pensando no Brasil, cujas commodities provêm do meio ambiente. Aí, na sequência, a Cristine fez um comentário que o professor Celso, o senhor comentou sobre o entendimento do que é todos, né, no artigo 225, e sobre a visão antropocêntrica da Constituição. Mas, estudando ecologia, entendemos que todos os seres vivos têm um papel no equilíbrio ecológico. Sendo assim, o princípio da dignidade da pessoa humana não deveria considerar, mesmo que indiretamente, a proteção de todos os seres vivos? E ela coloca até mais uma reflexão do que uma pergunta, na verdade, mas não deixa de ser uma pergunta também, né? Luciana, eu quero fazer de duas em duas. São duas excelentes, perfeito. Duas questões espetaculares, muito boas e que merecem uma resposta muito objetiva. Né? Em primeiro lugar, explicar o seguinte, né? A nossa discussão, né, ela pode ser feita de toda e qualquer maneira, de toda e qualquer forma, de toda e qualquer perspectiva. Né? Inclusive, do seu ponto de vista, né, que é real, que é verdadeiro, da nossa visão de mundo. Né? É por isso que a primeira coisa que eu faço nas minhas intervenções, eu falo, olha, eu vou fazer uma análise da Constituição, estou dizendo que é boa, que é ruim, do que interessa ou não, porque as duas questões, elas apontam um juízo de valor. Né? Eu, inclusive, quando citei o julgado do Supremo Tribunal Federal, foi no sentido de estabelecer, né, o que o órgão investido de poder fixa para o país. Não estou dizendo que é uma maravilha, que é o melhor. Agora, qual que é a grande dificuldade? Nós somos 210 milhões de pessoas. Né? Tem que ter alguma forma de chegar a um denominador comum. Né? Então, o nosso sistema constitucional aponta que existem dois critérios de você estabelecer, né, dever e direito e, portanto, opções. O primeiro é o normativo, que está dado pela Constituição Federal. Né? E o segundo é através de atividade jurisdicional ou judicial, por via das diferentes ações. Então, a primeira questão da colega a respeito o que devemos fazer, quais são as opções, a gente não pode ser ingênuo. Quer dizer, quem controla a economia no Brasil são os transnacionais, do ponto de vista daquele dado que eu, inclusive, apontei. Isso é um tema que eu tenho muita coisa escrita, professor, até porque é uma cadeira que eu dou no doutorado, de Direito Empresarial Ambiental. As empresas, elas comportam, vou usar até uma expressão, né? Eu só advogo para a empresa, então não me tomem por autofágico, porque isso eu digo para vocês, eu digo para os clientes. Eles sabem disso, ninguém é bobo. Ainda mais transacional, que é atividade extremamente organizada. Eles fazem cálculo. Né? Então não tem nada sem querer. Eles fazem o cálculo, né? Falam, doutor Celso, o que vai acontecer se conseguir isso, aquilo, outro? Tá, assim, tal fulano pode ser preso, vocês podem ter embargado durante quanto tempo, eles calculam, aí vem se vale a pena ou não. Quanto é o meu parecer, quanto é o honorário, quanto é para advogado criminal, quanto é do ponto de vista de multa, etc. E às vezes vale a pena, às vezes não. Né? Quando eles obedecem o princípio da prevenção, eles pegam parte do dinheiro e fazem o quê? Fazem publicidade. Né? Olha, eu sou sustentável, eu sou verde, contrata a Gisele Bündchen, fala que é ESG, faz seminário, e aí vai. Então, o estudioso tem que entender o seguinte: empreendedor é cínico, não por uma opção humana, é cínico do seu ponto de vista, muito mais daquela visão do Milton Friedman. O Milton Friedman é um autor, ele é interessante porque ele é odiado ou amado, mas nem uma coisa nem outra. O Friedman diz algo, há um artigo, é fácil vocês pesquisarem. Vocês colocam um dos artigos mais famosos dele, ele publicou no New York Times, que é um artigo espetacular, não é nem Qualis, hein, que a gente tem essa mania de Qualis, né, a outra, que é uma bobeira, a gente é obrigado a seguir. Mas o artigo do Milton Friedman publicado no New York Times diz o seguinte: a razão de ser da empresa é o lucro. Ponto. Agora, todo e qualquer país, quando limita o lucro em face da legislação e de sua cultura própria, a gente é obrigado a seguir. Ponto. Por isso que eu apontei, falei, olha, a nossa Constituição obriga. Né? Eu não sou defensor de soft law, sabe, professor Luciano? Eu não quero ocasionar o desemprego dos meus colegas de direito internacional, né? Mas não tem efetividade alguma. Aqui fala muito mais o advogado do que o docente, porque é o tal negócio, efetividade é tudo. Né? Uma ordem de prisão, uma constrição do bem, um embargo de obra, isso tem efetividade. Então, eu tenho procurado desenvolver um direito ambiental de absoluta efetividade em proveito da população. Porque direito só existe para proteger a gente. Quem é rico não precisa de direito.
Né? Então, o primeiro conjunto de questões da colega, olha, o que deveríamos fazer ou não? Tem que entender o seguinte, há um sistema econômico controlado por transnacionais que desde sempre dirigiu o país. Tudo está dado. Né? E aqui não quero fazer uma provocação, não, mas vou fazer. Né? Seja de esquerda ou de direita, sempre foi a mesma coisa. Sempre foi. Eu lanço um repto. Né? Quando que houve um sistema econômico em proveito da população? Eu não conheço, mas aguardo. Enfim, pode me apontar algum estudo, algum critério, porque né? A gente até vê, com a redemocratização, a gente vê que é o ministro da Economia, professor Luciano, é sempre o mesmo time. Tem alguma coisa errada aí. Então, o que é bom da gente estudar, a gente não é enganado, a gente vive angustiado, né? Então, a gente tem que dar uma relaxada, etc., porque não dá para inventar moda. Agora, as alternativas que eventualmente podem existir tem que ser objeto de uma articulação no plano constitucional. O que eu procurei demonstrar, não tenho dúvida alguma, que tudo que de essencial, do ponto de vista da gestão das commodities no Brasil, está dado. Está dado. Né? E vejam, lembrando, falando da commodities do ponto de vista da economia, fiz inclusive uma crítica. Como é que se concebe um país que é uma potência agronegócio e tem 33, 34 milhões de pessoas passando fome? Isso é obsceno. É o fim do mundo. Mas é obsceno por conta de quem nos governa, não da lei. Eu acho que eu logrei êxito no sentido de demonstrar que no que depender da lei, você tem mecanismo. Nós temos um Ministério Público espetacular, de mulheres e homens de altíssima competência, né? E que tem que ir para cima mesmo. Tem que ir para cima, porque, insisto, não é nada... empreendedor visa lucro, ponto. Politicamente correto, não com ESG, moderno, com novas visões, pode ser o que for. Não existe empresa que não vise lucro. Ponto. Então, se não houver um regramento, e ele existe, do ponto de vista do controle dessa matéria, né, não há o que se falar. Então, as opções estão sendo dadas e a gente não pode ser ingênuo na interpretação. O segundo ponto da colega, né, que, sob o ponto de vista da biologia, da filosofia, da sociologia, tem absoluta razão, mas não estou falando disso, falei da Constituição Federal. A opção da Constituição é antropocêntrica. Então, não disse que é espetacular, que é uma maravilha, que eu recomendo. Né? Até porque eu não acho que o centro do universo é a pessoa humana, mas eu não estou falando de filosofia, eu estou falando de direito constitucional. Então, o que diz a Constituição Federal? Que a interpretação do direito ambiental é fundamentada na pessoa humana portadora de dignidade. Isso está dado. Isso está dado. Né? Mesmo constituições que invocam uma chamada legitimidade normativa da natureza, acabam por se contradizer em alguns dispositivos. É o caso da própria Constituição do Equador. Agora, eu estou falando dos países de grande PIB. Cada país adota o seu sistema específico. Né? O Chile, nova Constituição do Chile, está caminhando uma modificação. Vamos ver o que vai acontecer. Eles são exportadores de cobre. Então, quem viver, verá. Tá? Colômbia, o presidente que ganhou, é um presidente de esquerda. Bom, é de esquerda, o que você vai fazer na economia? Vou modificar o critério da economia. Como é que fica? Eles vivem de exportação de petróleo. Como é que eles vão fazer? Então lógico, eu procuro fazer uma análise muito reta e muito pragmática a partir dos sistemas econômicos e aquilo que está dito na Constituição Federal. Agora, nem de longe poderia afirmar, né, que, de fato, o centro do universo é a pessoa humana. Eu não tenho nem condição filosófica de afirmar nesse sentido. Mas, juridicamente, tem. E o Supremo também. Né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, sob o ponto de vista constitucional, né, para resumir, passar para o enfrentamento das outras questões. Em primeiro lugar, o sistema econômico de gestão das commodities está dado. O bem ambiental pode ser usado, portanto, essa visão de que não pode tocar, não pode fazer, ela é inconstitucional, o que não significa dizer que você pode fazer o que bem entende. Por isso, professor Luciano, eu fiz até uma obra específica sobre a gestão do agronegócio sustentável. Porque aqui na casa da mãe Joana, e não é, né? Da mesma forma, produto químico, né, veneno, né? Aliás, quem é da área não chama de veneno, né? Eles dão outro nome. Claro, professor Luciano. Então, veja, estão discutindo no Congresso, já passou na Câmara, o novo marco do licenciamento ambiental, que não é ambiental, é só de recurso natural. Já vai nascer morto. Né? O novo Código Florestal que disciplina a tutela da flora. Não é verdade, é uma lei. Eu posso citar mais 10.
Então, a legislação brasileira é complexa e bem feita. A gente ficaria dias e dias, horas e horas, mas não precisa. Isso que nessa 1h30 nós conversamos dá uma boa discussão, porque o que a Constituição Federal estabelece, estabelecido está. Então, concluindo, a opção da Constituição é a pessoa humana. Está dado. Segundo, a gestão das commodities ela é absorvida em decorrência de princípios estabelecidos no 170 e no primeiro e terceiro. Então, esses são os parâmetros. E a partir desses parâmetros, a gente tem o quê? As delimitações que acabam sendo feitas pelo judiciário. Né? E aí eu reconheço, meus colegas têm reclamado muito com razão, que o judiciário tem gostado dessa história de fazer lei. Toda hora, professor. Toda hora. Então, né? E na sociedade da informação, aquele Supremo ao vivo é igual ao BBB, né? É índice de audiência. Então, está sendo filmado, o cara cresce. Né? Então, todo mundo quer ser progressista. Né? O que é uma bobagem, porque progressista ou não, o critério está dado pela Constituição. Agora, não está de acordo, tem que se organizar, se mobilizar através dos órgãos investidos de poder para mudar. Né? Eu fiz questão, inclusive, de apontar que os aspectos centrais de delimitação das commodities, portanto, direito ambiental, é dado por princípio fundamental. Alguns entendem que é a tal da cláusula pétrea, que eu entendo que não existe, mas grande parte do doutrina diz que existe. Né? E que, portanto, só poderia ser modificada com uma revolução, um golpe de Estado. Né? Então, onde eu quero chegar? A opção de um sistema de economia capitalista com valor social voltado para a pessoa humana está dada. Eu não acho ruim. Eu não acho ruim, porque não é uma coisa de capitalismo desenfreado selvagem. O que não significa dizer que a vida real, as coisas estejam acontecendo dessa forma. Isso é outro papo, outra conversa. Né? Eu sei o que acontece no país inteiro, aí no sul, no sudeste, no centro-oeste, mas o que eu estou comentando é que o problema não está na Constituição nem no sistema. É isso. Então, as duas primeiras aí é como eu gostaria de apontar. Vamos seguir. Vamos lá. Bom, aí vem a pergunta do Warner, aqui, que por ser do Espírito Santo, sobre as mineradoras, né? Partindo do princípio de que as mineradoras ou outras empresas extrativistas, enfim, devem respeitar a dignidade da pessoa humana, bem como sabemos que empresário trabalha em prol do lucro, né? Como explicar, partindo dos princípios da Constituição, os desastres ambientais provocados pela ação do homem que acabam, né, se repetindo? Seria uma propensão da Constituição ser apenas preventiva, ou o princípio da prevenção está em desequilíbrio com o poluidor-pagador? As repercussões para as empresas em relação ao dano administrativos e criminais são efêmeras? Gostaria que comentasse um pouco sobre o lucro, sobre as commodities e o retorno à dignidade humana em caso de desastres ambientais. Tá, bom. Essa, por exemplo, é uma questão que é difícil de responder. Né? Aliás, eu cheguei a comentar, que eu comentei muito rapidamente nos 10 minutos finais. Né? Mas cabe aqui ratificar e aprofundar. A regra por excelência de gestão das commodities no Brasil e no mundo é prevenir. Né? O poluidor-pagador só vai existir quando você não consegue prevenir. É simples assim. O princípio do poluidor-pagador é um mal. Né? E por que é um mal? Porque o princípio do poluidor-pagador, por mais que se tente dourar a pílula, nada mais é do que a velha, boa e conhecida ação de reparação de dano que sempre existiu no Código Civil alemão e francês. Se ocasiona o dano, você tem que indenizar. Né? É claro que nós na doutrina falamos, olha, não é um incentivo a poluir, mas aqui... Né? E por isso que é bom a vida inteira eu advoguei, uma coisa, outra coisa. Então, não há dúvida alguma que o princípio do poluidor-pagador é o tal negócio. Já que não se conseguiu fazer, ótimo, vamos para o que resta. Né? Então, o direito ambiental sustentável, o que é sustentável? Em proveito não só das necessidades da pessoa humana, mas para uma economia capitalista de hoje e amanhã, tem que estar associado ao licenciamento. Isso está muito claro. Por que aconteceram os desastres? Aconteceram os desastres porque o Estado não fiscaliza. Por que o Estado não fiscaliza? O Estado não fiscaliza porque o Estado vive de economia. Se a empresa não arrecadar lucro, como é que vai ter hipótese de incidência tributária? O senhor está dizendo então que o Estado é conivente? Estou. É o sistema. Né? Por isso que é importante a atuação não só do Ministério Público, como lembrando, né? As pessoas falam muito, mas eu vejo muito pouca ação popular, professor Luciano. Fala, reclama, né? São os valentes da internet, xinga, briga, né? Mas não vejo entrar com ação popular. Não vejo montar associação civil,
Não vejo atuar no sindicato por desinteresse difuso, muito papo furado, sabe? Muita valentia digital e pouca efetividade. Então, eu insisto, o sistema constitucional, né, sustentável, da pessoa humana, e afirmo eu, aproveito até do empreendedor, ele é fundamentado no licenciamento. Né? E daí eu ter comentado, as regras de licenciamento existem nas principais legislações das principais economias do mundo. Exemplo, Estados Unidos, China e Japão, para pegar os 3 PIBs. Todos têm princípio da prevenção. Todos. Toda a fundamentação é dada. Quando eu falo de China, eu estou falando de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Não estou falando de paizinho. Eu não estou falando de Portugal, de França. Né? Na academia, né, professor, o pessoal gosta de citar, às vezes, o mestre Canotilho, que é meu amigo. Portugal é um bairro aqui de São Paulo, né, professor? É desse tamanhinho. Né? Tem 10 milhões, 11 milhões de pessoas. 11 milhões de pessoas é Santo Amaro aqui. Eu moro no Morumbi, Santo Amaro tem 11 milhões. Então, falam, a Constituição Portuguesa como se fosse da Índia. Calma, é muito pequeno. Né? Então, a gente sempre tem que raciocinar a questão do direito ambiental, quando a gente quer fazer o direito comparado, os grandes sistemas de economia do mundo, como nós. Então, estamos no 10º PIB, do ponto de vista de força econômica, é daqui para cima, que é uma questão. Né? A minha crítica é de falta de efetividade real. Que falta de efetividade real? Eu acho que tem pouca ação ambiental. Acho que tem pouca. Né? Esse discurso de que tem que evitar o judiciário sempre foi contrário. Porque se não for para o judiciário, não resolve, professora Luciana, por uma razão muito clara. O objetivo do empreendedor é ter lucro. Enquanto tiver lucro e ninguém incomodar, é uma vida maravilhosa. Né? Então, a questão do colega, que é muito boa, muito inteligente, do ponto de vista da mineração, né? Volta à história do Brasil, o país do ouro e da prata, no século XVIII. Né? Aliás, começou a fluir só quando mudaram o sistema tributário. Todo mundo sabia onde tinha ouro e prata, mas por que não contavam nada? Porque o portuguesado levava tudo. Quando dividiram, aí aparece. Né? Os meus antepassados bandeirantes aqui, né, professores, aqui é crime organizado. Né? A gente fala muito de São Paulo, bandeirante é criminoso. Né? Invadiu, cometia ilegalidade, cometia atrocidade. Então, a história não é tão glamurosa, e a realidade idem. Então, a questão da mineração ela é muito bem apontada no plano constitucional. Ela está dada, está efetivada. Né? E, claro, na medida em que ela é compatível com o sistema ambiental, a regra é da prevenção. Poluidor-pagador surge quando eu não consigo a prevenção. Né? E aqui, uma última colocação, professora Luciana, não adianta falar mal do presidente, tem que falar mal dos órgãos investidos de poder, do Ministério Público Estadual, Federal. Né? Porque o crime na Amazônia, o crime que aconteceu em Sobradinho, cadê o prefeito, cadê o Ministério Público Estadual, cadê a autoridade policial? Ele tem que ter legitimidade atida para investigar. Então, insisto, temos um belo sistema, mas o povo não é muito belo. Vamos lá, as outras. Muito bom. Não, encerramos com as nossas perguntas aqui, enfim, mas muito bom lhe ouvir, né? De fato, né, o controle social que também está previsto na Constituição, né? E essa é uma das grandes evoluções da Constituição de 88, né? O fato dela ter permitido a nossa participação mais efetiva nos processos, né? Ele é quase inexistente, né? Infelizmente. Eu concordo com a sua fala também em relação à ação popular, né? Eu tenho a sensação, por vezes, até que houve quase que uma substituição, né? Com a permissão do ajuizamento da ação civil pública por parte do Ministério Público, de uma certa forma, a sociedade meio que se aquietou e pensou, não, deixa agora para o Ministério Público atuar, né? E eu me reservo o direito de só assistir, né? E praticamente não se ajuizam mais ações populares, né, com essa finalidade, quando ela tem ainda ali a sua previsão e seu escopo totalmente voltado. O MP que eu vou para a internet, eu vou para a Netflix, enquanto isso lá o MP faz. Então, são os valentes digitais. Fala, briga, vai na academia, quebra o pau. Daí dá o horário e vai tomar um lanche. Não, sem contar as participações, né, nos processos decisivos, né? Todas essas nossas leis, em especial as publicadas ali ao longo da última década, né, prevêem audiências públicas, né, e eu participo de várias, né, e sempre me deparo com o esvaziamento, né, desses locais, né, porque não há uma participação efetiva da população nas discussões sobre saneamento, sobre plano de resíduos, né, sobre plano diretor, entre outros. Então, nós temos uma meia-culpa para fazer também. Cultural, aqui sociedade, se temos, longa.
Sem dúvida. Mas, professor, nós vamos encerrar por aqui também, para não lhe cansar muito. Como eu disse, né, espero que nós tenhamos ainda a oportunidade de nos ver pessoalmente aqui Com na muito nossa prazer. universidade, né? Muitos que vêm para cá, né, quando tem a oportunidade de conhecer a Univates, até se espantam, assim, né, com a estrutura que nós temos, assim, né, e o volume de alunos e cursos, enfim, né, por estarmos localizados no interior do Rio Grande do Sul, né, mas não tão interior assim, né, 100 quilômetros de Porto Alegre, né, não tão distantes assim da capital, né. Então, realmente, é meu desejo que nós tenhamos a possibilidade de lhe ver aqui um dia no nosso teatro aqui, né, nós temos um belo teatro aqui também na nossa região. Lhe agradeço mais uma vez pela participação, né, desse nosso momento aqui do programa de pós-graduação em sistemas ambientais sustentáveis, né, que, como eu disse, tem como uma das suas áreas de concentração a tutela jurídica ambiental, busca discutir essas temáticas, né, tem inclusive disciplina de legislação ambiental, enfim, e onde, então, né, esses temas nos atravessam, tá? E agradecer a todos que ficaram aqui conosco, né, inclusive parceiros, meus professores, aqui as pessoas de fora que participaram da comunidade, que aguentaram, alguns vinham me comunicando pelo WhatsApp que tinham caído porque aqui não parou a chuva, né, caiu luz, por sorte aqui a nossa atividade permaneceu aqui em casa, não faltou luz, deu tudo certo, também conseguimos chegar até o final aqui. Professor, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite a todos. Muito obrigado, uma boa noite a abraço. todos e contem comigo, eu estou à disposição, professora. Muito Tchau, obrigada. um grande abraço, forte Tchau, abraço tchau. para todos. Tchau, tchau, Márcio. Até mais, tchau.